Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que vocês estão nos assistindo, pessoal, mas hoje nós estamos indo para o nosso terceiro episódio do SMK Podcast. É uma série de entrevistas em que que nossos alunos vão compartilhar com a gente experiências, os resultados e as histórias de vida deles, do treinamento, e falar um pouquinho também da vida familiar, particular, profissional. E nós estamos hoje aqui com uma convidada, é a Ana Paula Cruz. Ela vai compartilhar com a gente um pouquinho das experiências dela aí, dos treinos, dos resultados que ela teve. Então, seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Chumisky. Obrigada pelo convite. Sou Ana Paula da Casa São Paulo Joias. Hoje eu me apresento assim. Eu até fiquei pensando como eu iria me apresentar. Uhum. Ana Paula, mãe do Gabriel e do Pedro? Pode ser. Também pode ser. Eu sou mãe, empresária. E hoje uma das principais coisas importantes da minha vida é o treino. Mas até um pouco tempo atrás eu não podia falar isso. Tá. Fala um pouquinho, você falou que é mãe, tem 2 filhos, né? Fala um pouquinho da sua vida profissional, o que você faz atualmente, né? Como que... Eu vendo joia pela internet, eu tenho um site, um e-commerce, eu tenho uma loja física em São Paulo, e eu vendo joia de ouro com diamante pela internet, e eu também sou mãe, e me dedico muito aos meus filhos, e me dedico muito ao meu negócio. Tenho um time de colaboradores, e eu gosto muito de estar perto de pessoas que também, assim, tem bastante força, bastante garra, e também tem um propósito, sabe? Quando entra para o meu time, e a gente acaba vivendo uma busca, assim, junto, sabe? Assim, durante o nosso dia, durante tudo que a gente se propõe a fazer. Bacana, show. E eu chamei a Ana, né? Eu convidei ela porque nos nossos treinos a gente acaba conversando muito. Ela treina com o Lucas, né? Com o esposo dela. E a gente acaba trocando muita ideia, né? Sobre mentalidade, sobre treino, sobre vencer a preguiça, o desânimo que muitas vezes assola as pessoas, né? Ou quem se dispõe a fazer uma atividade física. E por isso que eu chamei ela, porque ela vai compartilhar umas coisas bem legais aqui com a gente. Ana, fala pra gente como foi que você conheceu nossos treinos, ou como me conheceu, né? A Ana, ela treina num ambiente personalizado que a gente tem. Então, é o atendimento mais individualizado. Então, como que foi que você lembra como que você me conheceu? Como que você conheceu os treinos? Como foi o primeiro contato? Olha, o meu primeiro contato, eu acho que quem me indicou você foi a Isabela Halley. Foi em uma época que eu voltei, eu morava em São Paulo, aí eu voltei a morar em Jales, e aí eu procurei várias coisas, assim, procurei luta, academia convencional, e eu acabei não me adaptando, porque várias coisas, assim, eu tinha na minha cabeça. Primeiro, eu me matriculava, mas eu não ia. Isso era um ponto. Outro ponto era que eu acho que eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Assim, dependendo do ambiente, eu me sentia um pouco constrangida, também não sei explicar o porquê. E aí a Isabela me indicou você, e eu e meu marido fomos até você, né? E a gente começou a fazer o personal, né? Esse treino personalizado. Mas nessa época eu ainda não ia todo dia, não. Eu ia. Faltava bastante. Verdade. Começou, acho que com 2 vezes na semana, né? 2 vezes na semana. E já faz um tempinho, né? Quantos anos já, hein? Quantos anos? Deve fazer uns 7 anos. Acho que foi em 2014. Olha lá, entre 2013 e 2014, uns 7, 8 anos. Faz tempo. Isso aí. E quais outros esportes você já fez? Eu lembro que você já me falou Muay Thai. Eu já fiz Muay Thai, eu já fiz spinning, eu já fiz tudo que foi modinha, assim, em academia, eu já fiz. E na sua infância você tinha o hábito de fazer atividade física? Como que era? Na minha infância, eu já fiz balé. Fiz balé muitos anos e quando acho que eu tinha uns 12, 13 anos, a gente começou a jogar futebol, um time de menina, e daí a gente jogava futebol. Mas era uma coisa mais brincadeira do que, assim, uma coisa técnica. Na escola, já em educação física, já joguei basquete, mas, assim, nada como uma profissional mesmo. Mas você gostava ou você
Olha, eu gostava, mas eu sempre foi assim, mais como uma brincadeira do que como um esporte mesmo, sabe? Tá. E quando você começou a procurar um treinamento mais sistematizado, uma academia, né, o Muay Thai, o próprio Muay Thai, e quando você me procurou, qual que era assim o seu maior objetivo? O que que você buscava? Você buscou porque não, eu preciso porque por causa da saúde, né, eu quero emagrecer, eu quero mudar, né, meus hábitos. Qual que foi assim? O que que você buscava? Então, quando eu comecei, na verdade, eu buscava emagrecer. Eu pensava, eu vou na academia e eu vou emagrecer e eu vou ter um corpo lindo, essas coisas, sabe? Mas, na verdade, Você pensava muito em saúde assim ou isso não não pensava passava em muito? saúde. Eu Mas era pensava questão mais na física, questão estética. física do corpo, estética. Então, quando se aproximava mais de algum, por exemplo, do verão ou das férias, se eu fosse fazer uma viagem ou alguma coisa, então eu me dedicava mais. Mas tinha uma meta, né? Uma meta. Quando tinha uma meta, eu ia até. Eu era mais constante, assim, nos treinos, mas. E você tinha dificuldade em ser constante? Tinha dificuldade em ser constante. Muita dificuldade. Você ia, mas não tinha tanta frequência, Não tinha assim? frequência. Na verdade, eu acho que eu colocava qualquer outro compromisso na frente do exercício. Então, durante muito tempo, eu acho que eu não me permiti colocar o exercício antes de algum compromisso ou conciliar isso. Entende? Então, eu simplesmente falava, hoje eu não posso ir. Hoje eu não posso ir. Hoje não dá porque eu tenho compromisso, porque eu tô ocupada. E assim eu fiquei anos. Até foi engraçado uma vez que eu comecei a seguir a Graciane Barbosa no Instagram. Uma época que ela começou a ficar muito bombada. E daí, aquilo causou um efeito na minha cabeça, porque eu pagava academia, eu já ia lá no Chumisque, e eu via ela no Instagram hoje, e daí ela tava lá toda malhada e falava, bom, o meu já tá pago. E eu pensava, o meu não tá, né? Mas tudo bem. No outro dia, bom, eu já não tinha ido no dia anterior. No outro dia, o dela já tava pago de novo. E eu falava, meu Deus, ela foi ontem, já foi hoje, e eu nem fui. E aí eu comecei a assistir aquilo e eu falava, meu Deus, porque eu faltava. E até então, eu simplesmente faltava e falava, tá tudo bem. E ali aquilo já começou a me incomodar um pouco. Até parei de seguir ela na época, porque assim... Mas te motivava ou te deixava pra baixo, digamos assim? Não me deixava pra baixo e nem me motivava, mas aquilo me causou um desconforto. E talvez aquilo foi, assim, o meu primeiro contato comigo mesmo, para eu tomar uma decisão e mudar realmente o meu comportamento. Porque, na verdade, eu tinha o sonho de ter um corpo bonito, de ter um corpo sarado, de ficar mais magra. Mas o meu comportamento não me levava a assim, ter um resultado positivo. Entendi. Né? E falando um pouquinho assim, né, não dos treinos em geral, da tua mentalidade de fazer atividade física, né, de se propor ter uma constância, mas fala um pouquinho pra gente, assim, quando você começou a treinar comigo, o que foi assim que te chamou a atenção nos treinos? Se foi a individualidade, se teve algum aspecto, se for exercício, até se foi o local, que no começo era perto da sua casa, né? Mas o que foi assim que fez você ficar e continuar, né? Fazem 8 anos aí que você treina com a gente. Bom, tem várias coisas assim que me deixam mais confortável em fazer os meus treinos e manter uma rotina assim mais assídua hoje. Então, o ambiente acho que é o principal fato. E o fato também de você sempre olhar para a nossa necessidade de uma forma individual, isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Além de... tem uma coisa também que eu acho que me convence muito a ficar lá, que é o respeito que você, como profissional, também tem com a gente como aluno. Porque o ambiente de academia, né... Assim, não sei se acontece em todos os lugares com todas as mulheres, mas acontece muito assédio, acontece às vezes que a gente vai numa academia e fala, nossa, tem tanta mulher bonita aqui, e por que eu não tô assim?
E às vezes você nem vai, você nem se propõe a fazer tudo aquilo. Mas quando eu entrei lá no seu ambiente, eu me senti mais confortável para que eu conseguisse realmente ir todo dia. E aí, nesses 8 anos também, eu já passei por várias fases. Eu já passei por essa fase que eu queria emagrecer. Eu já passei por fases que... Quando eu fiquei grávida. Treinou grávida, treinei né? grávida até os últimos dias. Então, aí eu precisava de um olhar mais atento, de um acompanhamento mais personalizado, né? Até na época... A minha médica, ela me incentivou muito a fazer exercício e ela falava, Ana, faz o exercício, é necessário. E você sempre foi muito cuidadoso, né, com o tipo de exercício que a gente fazia. E aí depois teve a fase que meu filho nasceu e teve uma fase que eu senti muita dor. Então a gente reformulou o treino nessa época e... acho que todas essas fases foram muito importantes com o olhar que você colocou, assim, para isso, porque acho que se fosse um treino, por exemplo, nessa fase que eu estava sentindo muita dor, se eu fosse fazer um spinning, não sei se aquilo seria o ideal para mim, entendeu? Então, o fato de você ter me dado esse acompanhamento mais de perto foi uma coisa que fez uma grande diferença, realmente. Até eu costumo falar que a gente fala individualizado porque é uma palavra que as pessoas entendem mais, né? Mas hoje eu gosto mais de apresentar como humanizado. Né? O que é um atendimento humanizado? É que você olha para a pessoa, nas suas individualidades, tanto física, quanto mental, quanto social. E isso é o que você falou, deixa confortável para atingir os objetivos, né? Sim. Apesar que lá é um lugar que, assim, a palavra confortável às vezes pode ser contra-intuitivo, né? Porque você está fazendo força, está exigindo do teu corpo, mas é um ambiente mais agradável em todos esses aspectos, né? E o que você conquistou, né, com esse treinamento, quando você olha para você nesse teu histórico de atividade física, quais são os benefícios que a gente enxerga? Muitas vezes quando a gente fala de benefícios e fala de academia, as pessoas já veem na cabeça emagrecimento ou ganho de massa muscular. Mas o que eu sempre falo, vai muito além disso. Sim. Né? Então, o que você conquistou, o que você se observa e vê de mudança? Assim? Hoje eu acho que é mais a questão da mentalidade e do meu posicionamento com o meu propósito de vida. Por quê? Porque quando eu decidi começar a ir na academia realmente todos os dias e dar o check lá nos 5 dias no final da semana, o que isso refletiu em mim? Foi uma mudança de mentalidade aonde eu comecei a seguir de verdade o meu propósito. Por quê? Porque a empresária que eu quero ser, a pessoa que eu quero ser, a empresária foda que eu quero ser, que a gente sempre conversa sobre isso, ela vai na academia todo dia. Só que eu não ia. Só que eu queria ser aquela pessoa que ia. E o que isso começou a me causar? A falta do check lá no final do meu dia. Por quê? Porque o fato de não ir na academia estava totalmente desalinhado com o meu propósito. Então, hoje, quando eu começo o meu dia e a minha primeira atividade não é ir na academia. Eu acordo, eu trabalho, eu arrumo meus filhos, eles vão para a escola e eu vou para a academia, tranquila e consciente que ali é o primeiro passo para eu ter um dia de sucesso. Tá. E fala um pouquinho pra gente, então, como que era antes isso? Você acordava, trocava os filhos, aí aparecia alguma coisa, você não ia? Como que era isso na sua cabeça? Assim, que você às vezes não tinha essa frequência. Antes, eu fazia a mesma coisa. Eu pergunto isso porque, assim, toda vez que alguém fala que mudou de vida, que emagreceu, a gente vê o resultado, mas eu sempre gosto de saber, assim, o que fez? Qual foi a chavinha que virou na cabeça? Porque isso serve de experiência para as pessoas, né? Eu também consigo, às vezes, entender um pouquinho para passar para os meus outros alunos. Sim. Então, sempre é uma pergunta que eu faço. Se teve algum momento, se teve algum start, se foi alguma coisa que viu, se foi uma necessidade, né? Que momento que foi e como que era antes e o que não acontece antes que acontece agora? Bom, antes eu fazia absolutamente a mesma coisa que eu faço agora. Eu acordava, eu arrumava meus filhos,
Só que, às 8 horas da manhã, o meu time começa a trabalhar, que é do interior. O pessoal de São Paulo começa depois das 10. E às 8 horas já começava a minha demanda de trabalho. Só que hoje eu vou na academia e a minha demanda ela começa também. E quando eu mudei o meu posicionamento comigo mesma, foi em um período que eu estava em busca realmente de ter uma alta performance em todos os âmbitos da minha vida, não só no meu trabalho. Porque acho que chega um momento da vida que a gente luta muito para conquistar aquilo que a gente acredita. E quando você consegue conquistar, eu tenho muita coisa que eu quero conquistar. Não é que eu cheguei já assim, no meu ponto principal. Mas eu acho que eu cheguei num ponto que eu falei assim, o que eu estou fazendo comigo? Tá tudo funcionando redondinho, mas eu não tô. Então, eu comecei uma busca interna, uma busca comigo mesma de performance. Então, eu queria ser uma mãe mais presente. Os momentos que eu estava com os meus filhos, eu queria que fossem momentos mais ricos, de atenção plena com eles, de mais qualidade. Quando eu estava trabalhando, eu queria que o meu tempo também tivesse mais qualidade. Eu tenho um time de alta performance hoje. E foi durante esse período que eu busquei uma alta performance que eu consegui mudar algumas coisas na minha vida e virar essa chave que, se eu tiver com o meu corpo em ordem, com a minha cabeça em ordem, a minha família está em ordem e a minha empresa também. Então, eu comecei a olhar mais para mim e para essa questão da mentalidade e do meu posicionamento comigo mesma. E eu comecei a estudar mais, eu fiz uma mentoria individual com a Sabrina Nunes, e nessa mentoria ela falou muito comigo de ambiente, mentalidade. Ela falou, Ana, você é maravilhosa, você consegue tudo que você quer, só que você precisa cuidar da sua mente, você precisa melhorar o seu ambiente. E para eu mudar tudo isso, eu tinha que mudar o meu posicionamento. Meu posicionamento como mãe, como líder, né? E em um dos treinos... E aí eu comecei a ler mais, eu comecei a resgatar algumas coisas que eu tinha perdido depois que eu fui mãe, porque a gente acaba tendo um pouco menos de tempo, mas os meninos já começaram a crescer, eu comecei a resgatar muitas coisas, como ler um livro e fazer alguns treinamentos. E a minha virada de chave principal foi um treinamento que eu fiz com uma mulher maravilhosa. E ela é gorda, ela é linda e ela é gorda. E ela deu um depoimento, a gente tratava de posicionamento, de mentalidade nesse treinamento, e ela falou, amigas, quando eu vou na academia e posto uma foto, eu recebo um monte de hater, porque eu sou gorda. E eles falam assim, nossa, que gorda, vai na academia, nossa, que horrível, você está pensando que você vai conseguir o quê? E ela falou assim, mas o meu propósito aqui é fortalecer a mente de vocês, é a gente trabalhar o posicionamento de vocês para vocês terem uma performance melhor. E as minhas alunas que estão prestando atenção nisso, elas me falam, nossa, como você é determinada, como a sua mentalidade está forte. Olha o seu posicionamento, olha tudo isso que você está ensinando para a gente aplicado na sua frequência na academia. E aquilo me virou uma chave, porque eu pensei, talvez se eu tivesse fora do peso, eu não ia ter coragem de ir na academia e vestir uma roupa de ginástica. Então, nesse momento, eu realmente olhei para mim e falei, a empresária foda que eu quero ser, vai na academia todo dia e dá o check na sexta-feira. E não necessariamente por questões estéticas, né? Não necessariamente por questões estéticas. Vai muito mais além, né? Muito mais além. E hoje eu vou na academia de segunda a sexta. Às vezes acontece algum imprevisto, só se for imprevisto mesmo, senão eu vou. E dou o check. E dar o check na sexta-feira me causa um bem-estar. De ter concluído um propósito que eu coloquei para mim.
E o fato de ir na academia de segunda a sexta, também, isso fortalece o meu posicionamento como empresária. Porque ali, eu já cumpro o meu primeiro compromisso do dia. E quando eu cumpro o meu primeiro compromisso do dia com excelência, os outros compromissos, eles provavelmente também serão cumpridos. Agora, se eu começo o meu dia já assim, hoje eu não vou não, me auto-sabotando, a chance de me sabotar em alguma outra coisa que surge no meio do dia é muito grande. E isso acontecia comigo algumas vezes quando eu me dispunha a acordar cedo, mais cedo para fazer alguma coisa. Quando eu não conseguia, eu me sentia mal. E aí o dia parece que não rendia. Mas quando eu conseguia, era como assim, nossa, eu me propus a fazer aquilo e parece que as outras coisas também caminhavam, né? Sim. Que é o que você está falando. Quando você vai, o primeiro compromisso parece que puxa os outros compromissos, as outras metas que você tem, né? E assim, você falou de posicionamento, que isso fortalece você mais. E você sente algum bem-estar quando você treina de manhã? Teu raciocínio fica melhor, Com assim, certeza. você fica mais leve. Como que é isso? O treino é uma injeção na minha alma de manhã. Então, assim, durante o meu dia, principalmente, às vezes, se eu não durmo muito bem, eu chego com dor lá e falo, Chumis, que eu já tô com dor. Então, a gente, né, adapta alguma coisa. O meu dia, ele fica muito mais focado. Eu fico muito mais leve. E eu já começo ali com aquele fogo, sabe? Parece que dá uma acordada, exatamente. Né? É diferente. O corpo parece que se energiza, né? Sim. Então, para mim, é uma grande virada de chave e é um grande benefício para eu conseguir bater minhas metas. É uma das coisas que hoje eu enxergo como essenciais para eu conseguir realmente bater minhas metas. A gente fala que o exercício físico, né, a atividade física, ele é um hábito que ele é mestre. Ou seja, quando você adquire o hábito de fazer exercício, de fazer atividade física, ele começa a desencadear vários outros hábitos. De alimentação, de dormir bem, na área profissional, né? Porque você começa, a disciplina do treinamento começa a influenciar todas as outras áreas. Então, é um hábito que, assim, que ele começa a mudar a vida da pessoa, né? E... infelizmente, as pessoas ainda ligam muito a atividade física só com melhora do corpo, melhora da estética, né? Mas vai muito além. Exatamente. Mas quando você lançou aquele desafio dos 21 dias, eu fiz e eu fui bem... fiz bem certinho. Não saí da linha. E quando... Pode falar. Foi um desafio que a gente fez de mudança de mentalidade, de alimentação. Era um desafio de 21 dias, né? Que eu propunha várias metas, assim, metas diárias e compartilhava pensamentos e atividades a serem realizadas e para justamente mudar a mentalidade e dar uma guinada, assim, era o primeiro passo. E foi durante esses 21 dias, eu estava nessa fase de transformação. E eu estava tão nessa fase de transformação que eu queria... tirar o açúcar, eu queria melhorar a minha alimentação. E quando você falou que você ia fazer esse desafio, eu falei, é o que eu preciso para começar. Para dar o start. Para dar o start, exatamente. Porque às vezes a gente até quer mudar, né? Mas a gente precisa de uma meta. E aí eu fiz o desafio dos 21 dias, continuei. E isso também me deu mais energia para ser mais frequente na academia. Por quê? Porque o corpo fica mais bonito. Porque eu quase voltei pro 38. Entendeu? Várias roupas que até então não me serviam, voltaram a servir. Um vestido, sabe? Então, esse momento dos 21 dias, eu estava nessa fase de transformação. E então, você viu que a gente falou de muitas coisas antes, né? Você falou de muitas coisas, de mentalidade, transformação, de como influencia no lado profissional, no lado familiar. E agora, por fim, você falou que influenciou no seu físico, no seu corpo. Sim. Que é o que eu sempre prego. A estética, o resultado estético, o resultado de emagrecimento, ele vai ser consequência. Não tem como você mudar tudo isso e não ter resultado estético, né? Sim. Só que muitas vezes a gente vê as pessoas se apegando muito mais ao lado estético e não muda tudo isso, a mentalidade, de você focar no processo, de todo dia acordar, né? Dar o check, né? Eu fui, eu fiz. E isso dificulta o resultado.
E como que você definiria, assim, os nossos treinos? Uma palavra, uma frase ou algo que você queria, às vezes, colocar? Como que você... Olha, eu acho que é uma transformação, sabe? Tanto na questão do ambiente, na maneira que você trata os alunos, quanto o resultado que a gente consegue fazendo o teu treino, indo até lá. Eu acho que é mais essa palavra, assim, transformação. Legal. Acho que define bem, sabe? Todo esse tempo que a gente ficou junto Legal. E você também dedicou o teu tempo Sim, comigo, sim. enquanto eu tava lá e falando, hoje eu tô com dor, hoje eu quero mais fogo. E aí a gente foi. É verdade. Né? E assim, pessoal, os treinos que a gente realiza, que a gente falou, a gente tenta humanizar o máximo possível. Individualizar. E individualizar não significa ter um professor e um aluno. Sim. Né? Porque às vezes a gente fala individualizado, é individual, então é o professor e o aluno. Não, mas vão muito além disso. Então, por exemplo, quantas vezes a Ana já chegou, às vezes com o pescoço travado, doendo, mas ela foi. E eu sempre estimulei ela a ir. Exatamente. Né? Eu sempre estimulo meus alunos, a gente vem treinar que a gente dá um jeito. E ela fez a caminhada dela, deu uma corridinha, às vezes até chegou com muita dor, mas fez um treino legal. Alongamento. Fez um alongamento, porque a gente a gente gosta de olhar para o aluno como um todo. Se ele está com dor, não está, se ele está estressado, com raiva, irritado, se ele está passando por um momento difícil. Né? Mas o nosso papel como professor, como mediador ali do movimento, é proporcionar para os alunos o movimento, que eles se movimentem, que eles se sintam bem, porque é mais que comprovado que o exercício, ele diminui as dores, ele melhora o bem-estar emocional, bem-estar físico, né? Melhora o raciocínio, melhora a concentração, isso a gente já sabe. Mas aí a questão vai, como que o professor vai conduzir as atividades, os exercícios, o movimento para levar isso para o aluno. Né? Já aconteceu da gente treinar o aluno treinava com a gente e quebra o pé. Então ele vai parar de treinar? Não. Aí que entra o papel do professor. Ou faz uma cirurgia plástica. Exatamente. Faz cirurgia plástica, não pode mexer os braços, então vamos treinar as pernas, vamos movimentar as pernas, vamos ajustar os movimentos, adaptar os movimentos. Para quê? Para fazer com que o aluno continue treinando e tenha todos esses benefícios, né? E a gente nunca se arrepende de ir. Exatamente, mas né? A gente se arrepende de não ir, acho que essa frase a gente pode deixar para esse episódio. A gente nunca se arrepende de ter ido, né? Agora de não ir. De não ir, a gente se arrepende. Porque chega no final da hora e fala, nossa, dava para ter ido, ou podia ter ido, nossa, se eu tivesse ido seria melhor. E se a gente for, nada muda. Nada muda no nosso dia. Boa. A única coisa que muda é o meu propósito comigo mesma. A minha responsabilidade comigo mesma. E no final do meu dia, isso vai me causar muito mais benefício do que uma tristeza, um arrependimento de falar, bom, tô aqui até agora e não fui. E nada muda. As coisas, elas continuam acontecendo igual. Verdade. Então, isso é uma segunda lição que a gente pode tirar desse bate-papo, eu acho, né? É isso mesmo. E é uma coisa muito poderosa, porque a gente só consegue vencer e realmente ir todo dia quando você aceita que nada vai mudar se você for. A única coisa que a gente precisa fazer é se organizar. Então, hoje eu sou mãe, eu tenho o meu dia mais cronometrado. Então, naquele momento, eu sei que eu vou estar na academia. É você colocar o seu nome na agenda, eu sempre falo isso. Exatamente. Né? A gente coloca o nome de tanta gente na agenda, né? Do cliente, do filho, do marido, de tudo. E a gente às vezes esquece de colocar o nosso, né? Eu aprendi um exercício para quem não consegue se organizar. Então, fala aí, então. Que hoje eu sou uma pessoa muito organizada. Hoje eu consigo me planejar, eu consigo planejar minha semana, eu consigo planejar se eu vou bater minha meta. E essa semana que vai começar, quem não vai na academia, provavelmente já está com a agenda lotada, né? Então, eu não vou segunda-feira, porque segunda-feira eu tenho isso, eu não vou terça-feira, porque terça-feira eu tenho outro compromisso. Então, pega a agenda e marca para outra segunda-feira. Marca lá, às 8 da manhã, às 9 horas, às 18 horas, a academia. E coloca aquilo como um compromisso. Lá na outra semana, que você não tem um compromisso marcado.
Porque quando chegar aquela segunda-feira, você só não vai se você não estiver comprometido com você mesmo. E não é um compromisso com a academia, né? É o que você É falou, um compromisso com você você mesmo. Você não vai colocar academia, põe o seu nome lá. Exatamente. Melhor. Põe o seu nome lá. O seu nome. Ou o objetivo que você quer atingir. E se você não for, não é porque você não tinha um espaço na sua agenda. Essa desculpa não tem, né? Não tem. Então, é um ótimo jeito de começar. E para ter resultados, tem que fazer isso. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que marcar, você tem que ir, né? Sim. Não vai ser num treino, em 2 treinos, mas vai ser a continuidade disso, né? E o primeiro passo. Não precisa ir 5 vezes por semana no começo. Então, eu posso ir 2 dias, mas marca na agenda, marca. Aquele horário, ele é dedicado a você, ao seu corpo, à sua mente, ao bem que você está fazendo para você. E não é assim, porque eu vou ficar com a perna mais torneada, porque eu vou ficar um tanquinho... Não é isso. É para você ficar melhor com você mesmo. É uma mudança de hábito, né? É uma mudança de hábito. Eu sempre falo assim, você falou da frequência na semana. Não tem problema que for uma vez na semana. O que você tem que pensar não é em treinar, é que você está mudando um hábito. Seja uma vez, 2 vezes, não sei quantas vezes, seja 10 minutos. Mas é uma mudança, é um começo de mudança de hábito. É você parar, se dispor, colocar o nome na agenda e fazer uma coisa diferente. Que você está se propondo a fazer. Mas é assim, eu sempre falo às vezes para os alunos, eu tô atrasado. Eu falei, não, vem aqui, nem que for para pôr a roupa, chegar na academia, fazer 10 minutos. Porque é a mudança de hábito, é você desenvolver um novo hábito, né? E muitas vezes, em algum momento, por exemplo, há 10 anos atrás, na minha vida, eu pensava, nossa, eu quero ser aquela mulher que acorda, vai na academia antes de tudo, e depois vai lá e cumpre o teu compromisso e tal. Só que quando chega esse momento, se você já não foi, você continua e não vai. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente quer aquilo, mas a gente não faz aquilo. E é muito essa questão da mudança de comportamento. Então, se você visualiza a pessoa que você quer ser, o tipo de comportamento que você quer ter, se você quer ser uma pessoa realmente comprometida, alinhada com aquilo que você acredita, com aquilo que você está disposto a fazer, e você vai, matricula na academia e não vai, então, na verdade, você não está realmente alinhado com aquilo que você falou, não, quero ser essa pessoa. É isso aí. Entendeu? Ana, bate-papo muito legal. Vários insights aí. Muitas coisas que a gente nem conversa no dia a dia, apesar de conversar bastante, né? Então, mas foi muito legal. Eu queria, se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser saber alguma coisa sobre a Ana ou sobre nossos treinamentos, deixa no comentário aí, que a gente responde. Se alguém tiver alguma curiosidade, qualquer coisa que vocês tiverem, coloca aí no comentário pra gente. E eu queria agradecer mais uma vez a Ana pela participação. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Não, o prazer foi todo nosso de ter você aqui compartilhando vários insights aí. E quem quiser alguma informação sobre nossos treinos, sobre academia, deixa aqui nos comentários também, chama a gente está nas redes sociais, estamos no YouTube também, tá joia? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço.